Salve, queridos! O cristão pode perder a sua salvação? O tema da segurança da salvação é um dos assuntos mais debatidos dentro da teologia cristã. Durante séculos, estudiosos, pastores e crentes comuns têm buscado entender se a salvação concedida por Deus em Cristo pode ser, em algum momento, perdida por aquele que a recebeu. Existem argumentos fortes tanto para a permanência segura da salvação quanto para a possibilidade de perder. As duas posições principais geralmente seguem as linhas teológicas do calvinismo, que é defendendo a perseverança dos santos, e do chamado arminianismo, que defende a possibilidade da apostasia final. Apostasia é um termo bíblico e teológico que significa abandono consciente e deliberado da fé verdadeira em Deus. Em outras palavras, é quando alguém que conheceu a verdade do Evangelho decide rejeitá-lo, se afastar definitivamente de Cristo e de seus ensinamentos. Então, no vídeo de hoje, vamos explorar esses pontos de vista com base nas Escrituras, na teologia sistemática e na prática da vida cristã. Aqui no canal, se você já assistiu alguns vídeos aqui meus, você perceba que os primeiros vídeos eles são vídeos mais descritivos, como já falei, onde diz o que é isso, o que é aquilo, quem foi tal pessoa, tal, são vídeos que formam a base de qualquer conhecimento bíblico. Depois, a gente, agora já estamos numa fase onde a gente debate temas um pouco mais sutis, com um grau de complexidade maior, tá certo? Então, vamos falar um pouco da salvação, dentro da definição bíblica, evidentemente. Então, o conceito geral dela é que no contexto bíblico, a salvação é a libertação do pecado, na morte espiritual e da condenação eterna por meio da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, lá diz, Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é oferecida por Deus gratuitamente, sendo impossível ao ser humano conquistá-la por mérito ou obras. Então, a salvação é, portanto, um ato de Deus, mas que também exige uma resposta humana. Eu fiz um vídeo aqui no canal que fala que as pessoas não podem fazer nada para terem a salvação. Absolutamente nada. Assistam lá. E claro, quem disse isso não fui eu, mas você pega no texto das cartas paulinas e ele explica um pouco isso. Então assista esse vídeo, que é um vídeo bem legal. Então a salvação é apresentada na Bíblia em três tempos. Primeiro, o passado, fomos salvos, que é chamada justificação. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. No tempo presente, estamos sendo salvos, que é a santificação. Isso está na carta de Paulo aos 1 Coríntios. E no futuro, seremos salvos, que é a glorificação, também na carta de Paulo aos Romanos. Então essa progressividade mostra que a salvação ela envolve um ponto de partida, um processo contínuo e um desfecho futuro. Mas o que está em jogo nessa discussão? Então, a pergunta sobre a perda da salvação implica questões teológicas profundas. Então, a natureza do novo nascimento em Cristo, ela é reversível ou não? A graça de Deus é irresistível e infalível? A liberdade humana, pode o homem rejeitar o que já recebeu de Deus? A obra de Cristo ela é suficiente para segurar o crente até o fim? E a perseverança na fé, que evidencia evidência de salvação, ou um meio de mantê-la. Então vamos detalhar cada uma delas. Então, o texto de hoje é um texto um pouco mais denso, então a gente tem que ir com calma, tá certo? Então, primeiro, a natureza do novo nascimento é reversível, lembrando que esse novo nascimento, eu já detalhei aqui também em um vídeo, que fala que quando Cristo, para os crentes, quando Cristo morre na cruz, nós também morremos com ele e renascemos para uma nova vida.
para vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, esse novo nascimento, ele é reversível. Então, esse novo nascimento é uma obra espiritual profunda feita pelo Espírito Santo. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3. Né? Então, ele, segundo João, essa obra espiritual, né, feita pelo Espírito Santo, transforma o coração do pecador, dando-lhe nova vida em Cristo. Então, aí nós temos duas perspectivas. O calvinismo, dentro do conceito do monergismo. Então, o novo nascimento é irrevogável, porque é uma obra soberana de Deus. Então, se Deus der a escolha foi dele, não tem como o ser humano reverter. A pessoa regenerada jamais se perderá, porque foi eleita desde a eternidade. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E o exemplo bíblico é na carta de Filipenses, né, que Paulo fala: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, quer dizer, até o dia do retorno. Né? E dentro do conceito do arminianismo, que é o sinergismo, né, o novo nascimento é real, mas pode ser rejeitado posteriormente por alguém que se desvia voluntariamente da fé. Então, no livro dos Hebreus, capítulo 6, e Pedro também fala isso no capítulo 2, são textos que apontam para uma possível recaída após essa conversão. Ou seja, então, em conclusão, a irreversibilidade do novo nascimento depende da visão teológica adotada. Calvinistas dizem que não é reversível, e arminianos dizem que sim, pode ser reversível. Tá? Segundo ponto, a graça de Deus é irresistível e infalível? Bom, como visão geral, assim, a graça é o favor imerecido de Deus que leva à salvação. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E por que imerecido? Porque se Deus for esperar algum ser humano merecer a salvação, quem que ele vai salvar? Ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Porque ninguém merece a salvação, porque somos pecadores, aquela história toda. Né? Então, de novo, duas perspectivas aí. A perspectiva do calvinismo, que a graça é irresistível para os eleitos. Então, Deus definiu, acabou. Ou seja, então assim, quando Deus decide salvar alguém, ele efetivamente o salva, acabou. No texto do João, no capítulo 6, diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Já o arminianismo, ele fala que sim, que a graça pode ser reversível. Deus oferece salvação a todos, mas o ser humano pode rejeitá-la, mesmo após tê-la aceito inicialmente. No livro de Atos, no capítulo 7, diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, a graça é universal e poderosa, mas pode ser resistida ou não. Depende da perspectiva teológica que você considerar. Terceiro, a liberdade humana. Pode o homem rejeitar o que já recebeu? Essa é uma questão central. Né? Alguém que já foi salvo, regenerado, pode deliberadamente se afastar de Cristo? De novo, duas perspectivas. Perspectiva calvinista. O verdadeiro crente jamais rejeitará a salvação, pois Deus o preservará. E se alguém se afasta é porque nunca foi verdadeiramente salvo. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1. Que é interessante, né? Ah, o cara foi salvo e aí ele caiu de novo. Não, então porque ele não foi verdadeiramente salvo. Porque quem é verdadeiramente salvo não cai. Já o arminianismo, ele fala, o ser humano mantém seu livre-arbítrio após a salvação. Então Deus nos fez seres livres, então, portanto, você decide o que você quer. Deus oferece a todos e você escolhe se você quer ou não. Então, segundo o arminianismo, pode sim o ser humano rejeitar e apostatar da fé, com plena responsabilidade. No livro de Hebreus, no capítulo 10, ele fala do pecado deliberado. Ele diz lá: depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Então a gente pode cair. Então, de acordo com a tradução arminiana, é possível rejeitar conscientemente a salvação recebida. O calvinismo nega essa possibilidade. Então, quem que está certo? Eu não sei, eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Eu só estou dando para vocês aí instrumentos, condições variáveis para vocês considerarem. Outro, a obra de Cristo é suficiente para segurar o crente até o fim? Qual que é a visão geral disso? A morte de Cristo é suficiente para salvar eternamente todos os que creem.
Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 7. De novo, duas perspectivas. Calvinismo. A obra de Cristo é plenamente eficaz e infalível para os eleitos. Ou seja, quem foi salvo, foi salvo. Cristo morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. A salvação é garantida porque depende de Deus, não do esforço humano. No livro de João, no capítulo 10, eu sempre trago aqui algumas referências, né, para saber da onde vem isso. Então, no capítulo 10 do Evangelho de João, diz: jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, né, de quem foi salvo. Já o arminianismo diz: a obra de Cristo é suficiente para todos, mas só beneficia os que perseveram até o fim. Ou seja, a obra foi suficiente, certo, mas se você não perseverar até o fim, você tem livre-arbítrio, você vai perder. Né? Então, a suficiência não significa automatismo. O crente precisa permanecer em Cristo. De novo, o Evangelho de João, no capítulo 10, diz isso. Então, ambas as visões reconhecem a suficiência da obra de Cristo. Isso é que é legal. Ou seja, ambas dizem: não, a obra de Cristo foi suficiente. Aí vem a parte do homem. Um diz que a obra foi suficiente, então o homem não consegue desfazer. O outro fala: não, o homem tem livre-arbítrio. Né? Então, elas diferem quanto à aplicação contínua dela ao longo da vida cristã. E o último ponto é: a perseverança na fé é evidência de salvação ou meio de mantê-la? Bom, então vamos considerar que a perseverança é essencial à vida cristã. Quando Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E aí as duas perspectivas, mais uma vez, perspectiva do calvinismo: a perseverança é uma evidência de que a pessoa é salva. Os verdadeiros crentes sempre perseverarão, pois são sustentados pela graça divina. No livro de Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Já o arminianismo diz: a perseverança é a condição necessária para manter a salvação. Então, o ser humano recebe, aqueles que creem, né, na fé em Cristo, então recebe a salvação, mas a perseverança é necessária para mantê-la. O crente pode cair, mas é chamado a permanecer firme. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 3. Então, perseverar na fé é fundamental em ambas as teologias, mas tem significados diferentes. Então, para o calvinista, o sinal de que a salvação já foi recebida é segura, você recebeu, então ok. E para o arminiano, o caminho necessário para não perder a fé é manter, né? Manter firme, né? Perseverando. Então, você perceba aí que tem argumentos bíblicos a favor e contra, né? A segurança da salvação. Então vamos ver aqui os principais textos usados por aqueles que acreditam que a salvação não pode ser perdida. Uma vez recebida por Deus, dado que é a obra exclusiva de Deus, não tem como perder, né? Isso para quem verdadeiramente nasceu de novo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 10, diz lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, esse é um dos textos mais fortes em defesa da segurança eterna dos crentes. Jesus afirma que suas ovelhas jamais perecerão e estão seguras em suas mãos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, diz lá Paulo: nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele ensina que nada pode separar os salvos do amor de Deus, incluindo eles mesmos, incluindo as próprias pessoas que foram salvas. Ou seja, o que ele está falando? Se a pessoa quiser apostatar, não dá. Por quê? Porque recebeu a obra de Deus e acabou, não tem como. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz: aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, até o dia de retorno de Jesus Cristo. Né? Deus é quem inicia, quem conclui a obra da salvação. Então ele está falando: cara, isso aqui não tem nada a ver com o ser humano, Deus definiu, acabou, fez e pronto. Né? Na carta de Paulo aos Efésios, também no capítulo 1, ele diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança. Então, quem garante isso é o Espírito Santo. Então, o selo do Espírito é uma garantia da salvação futura.
Ou seja, quem é crente, quem acredita, quem tem fé, foi salvo, renasceu com Cristo, então recebeu o selo do Espírito Santo, acabou. Isso aí é obra dele, não tem como tirar. Né? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, eu sempre recomendo a vocês que leiam a carta de Paulo aos Romanos, leiam inúmeras vezes, que vale a pena. Lá diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A vocação para a salvação é um dom permanente, segundo esse argumento. Então, eu fui buscar aqui, para vocês, textos bíblicos que dizem que a salvação é permanente e o homem não tem nada, não tem como desfazer. Só que tem um outro lado. E agora que eu quero trazer para vocês alguns argumentos bíblicos que sugerem a possibilidade de perder a salvação. Né? Então, assim. Então, o que diz esses textos que eu vou ler para vocês aqui? Indicam que sim, é possível se desviar da fé, negligenciar a salvação e apostatá-la. Né? Então, no livro de Hebreus, no capítulo 6, diz assim, é impossível renovar outra vez, para arrependimento, aqueles que uma vez foram iluminados e caíram. Então, esse texto ele fala de pessoas que experimentaram realidades espirituais profundas, mas caíram de forma irreversível. No Evangelho de João, no capítulo 15, lá diz, todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. Ramos em Cristo que não produzem frutos são cortados, que é interpretado por muitos como perda da salvação. Foi salvo, não está dando fruto? Não, tchau. Né? No livro de Hebreus, no capítulo 10, que aliás é um livro legal também, lá diz, se pecarmos voluntariamente, assim, depois da salvação, depois disso aqui, morreu com Cristo, pecou voluntariamente, já não resta sacrifício pelos pecados. Então aqui, o autor adverte sobre o perigo da rejeição consciente e deliberada da fé. No livro 2 Pedro, no capítulo 2, ele diz, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, se deixam enredar nelas novamente, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro. Então aqui Pedro mostra que o retorno ao pecado após conhecer a verdade é um estado perigoso e pior que o anterior, ou seja, pior do que antes da salvação de Cristo. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que aliás eu já fiz um vídeo aqui também, sobre o Apocalipse de João, que é um dos textos mais complexos e difíceis da Bíblia, mas vale a pena ler. Né? Lá diz, ao vencedor de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A promessa de não apagar implica que há a possibilidade de ser apagado, não é? Então, eu não vou apagar. Bom, mas se não existisse a possibilidade de ser apagado, então nem falaria isso. Tá certo? E aí tem uma visão também, uma visão reformada, que é a perseverança dos santos, onde a teologia calvinista ensina que os eleitos de Deus perseveram até o fim. Eles não perdem a salvação. Por quê? Foram escolhidos soberanamente, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Foram regenerados de forma irreversível, no Evangelho de João, no capítulo 3. Estão guardados pelo poder de Deus, no livro 1 Pedro, capítulo 1. A obra de Cristo eficaz e completa está no livro de Hebreus, no capítulo 10. E João Calvino escreveu, a perseverança dos santos é um dom de Deus, não um mérito humano. Então, apesar desses argumentos, Deus deu, não sei o quê, o homem não pode fazer nada, mas, cara, perseverança dos santos é um dom de Deus, não um mérito humano. Né? Essa visão arminiana da apostasia real, então, diz que a teologia arminiana, por sua vez, sustenta que a salvação pode ser perdida se o crente, primeiro, rejeita voluntariamente a fé, vive de modo contínuo e impenitente no pecado e escolhe abandonar Cristo conscientemente. Então, o Jacó Armínio ensinava, embora ninguém possa nos arrancar da mão de Deus, podemos nos soltar dela por vontade própria. E aí vem o livre-arbítrio humano, tá certo? Então,
ninguém pode nos tirar da mão de Deus, a não ser nós mesmos. Se a gente quiser, como Deus nos fez seres livres, a gente pode se afastar. E aí, então, assim, bom, como é que a gente pode entender os casos de pessoas que se afastam da fé? Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, lá diz, mas nunca foram salvas. Tá? Ele fala assim, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. O que ele está falando? A pessoa aparentemente foi salva, mas na verdade não foi, porque não era, não tinha condição de ser salva, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, né, Lucas, que foi um médico, que já fiz um vídeo aqui também no Evangelho de Lucas, que é um dos 4 evangelhos, é o evangelho mais bem escrito, né? Jesus é melhor escrito, melhor falando, né? Não significa que os outros são ruins. Você percebe, né, que é um texto mais elaborado, tá certo? Lucas era um apóstolo que ele tinha, assim, mais condições de escrever, era uma pessoa um pouco mais culta, diferente de Pedro, né, que era um pescador e tal, né? Então Jesus disse a Pedro, né, no livro do Evangelho de Lucas, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então Pedro caiu, mas voltou. São apóstatas definitivos? Isso quem fala no livro de Hebreus, no capítulo 6. Pessoas que resistem à graça após experimentá-la profundamente. Então, eles resistem à graça após experimentá-la profundamente. Experimentou, teve a graça, né, teve a salvação de Deus, mesmo assim resistiu. Né? Então, pode cair sim. Então, essa doutrina da perseverança, ela é graça ou esforço? Então, a Bíblia ensina que a graça de Deus, ela capacita o crente a perseverar. Mas que o crente deve se empenhar nessa caminhada. Então não é assim, recebi a salvação, então pronto, agora eu posso fazer qualquer coisa. Não. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, diz, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, não se trata de ganhar a salvação por esforço, mas de demonstrar a genuinidade da fé por uma vida de fidelidade. Né? Então, quando você pega as duas visões, aqui diz que uma vez recebida a salvação, o ser humano não pode perdê-la, e a outra que diz que sim, pode perdê-la, existem, no entanto, algumas convergências entre essas visões, né? E alguns pontos de concordância. Então, primeiro, a salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé. Então, isso Paulo nos ensina nas cartas, né? Então, como é que eu consigo? O que eu tenho que fazer para conseguir a graça de Deus? Nada. Você não tem. E aí faz sentido, né? Por quê? Porque senão seria uma gincana, né? Deus manda um Excel, você vai olhando as tarefas, cumpriu todas, chega no balcão de Deus e fala, tá aqui, eu cumpri tudo, pode me salvar. Aí Deus não vou te salvar. Bom, mas eu cumpri tudo, como assim que você não vai? Quem vira devedor do ser humano é Deus. Ou seja, não faz sentido, certo? Então, mas como é que eu faço para me salvar? Cara, mediante a fé em Jesus Cristo, você será salvo pela graça de Deus. Quem decide isso é Deus, não é você, né? Então, a fé verdadeira acompanhada de frutos, o que ela fala? Não basta ter fé só. Fé e ação, fé e ação. Então, assim, como você tem fé, você pratica os ensinamentos de Cristo. Então, quem se mantém no pecado e rejeita Cristo está em perigo, né? Deus chama os crentes à vigilância e perseverança. Então, apesar dessas duas linhas, né, ambas têm convergências, que são essas aqui que eu acabei de falar. E como é que é a aplicação prática para o cristão? Então, assim, primeiro, confiança na graça de Deus, a salvação é um dom seguro em Cristo, né? Perseverança diária, viver em santidade, fé e comunhão. E aí eu sempre falo, viver em santidade, fé e comunhão não é você se tornar um crente que fica o dia inteiro rezando. Não é isso. Não é isso. Muito embora tem pessoas que, né, interpretem assim, né? Mas não é isso que nós estamos falando, tá certo? É no teu dia a dia, viva como você vive, faça as coisas que você tem que fazer, não sei o quê,
Sabe, ajudando os outros, tendo fé, né? Lendo os textos bíblicos, indo à missa, tá certo? Você tem uma série de coisas, mas o teu dia a dia não muda, né? Exame pessoal, né? Essa aplicação prática, porque o exame pessoal, verificar se está na fé, se está seguindo os ensinamentos, né, de Cristo. Isso está no livro na carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 13. E vigilância espiritual, né? Fugir do pecado e do engano do coração, né? Por que isso daqui? Isso é interessante, porque quando a gente tende a imaginar que uma pessoa que se converte ou que nasceu, se diz cristã, e não importa a denominação, fala assim, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou não sei o que, não importa. E uma vez que pronto, acabou, não tem que fazer mais nada. Na verdade, a conversão aos ensinamentos de Cristo, e aí não importa a doutrina religiosa que você segue, é uma conversão diária, né? Todos os dias você tem que fazer esse exercício de conversão. Todos os dias. Será que eu estou seguindo os ensinamentos de Cristo? Será que eu estou fazendo as coisas que Cristo me falou fazer? Todos os dias. Essa é a vigilância espiritual, né? Então a questão, né? O cristão pode perder a salvação, ela desafia a nossa compreensão sobre a graça divina, né? De liberdade e fidelidade. O mais sábio é não viver na presunção de que eu estou salvo, então não preciso fazer nada, e também nem no medo. Será que eu vou ser salvo, né? Mas na fé, né, ativa e no amor constante de Deus. Eu sempre falo da questão da caixinha, né? Você não pode ter uma caixinha de Deus, que você abre a caixinha, põe Deus lá dentro, fecha a caixinha e fala, bom, hoje é dia de semana, horário comercial, segunda a sexta, Deus, guarda, segura aí na caixinha que depois a gente volta a se falar. Aí quando chega no domingo, no fim de semana, não importa quando, no dia que você, por exemplo, vai à missa, você abre a caixinha e fala, oi Deus, beleza? Então, agora vamos conversar. Aí você vai lá, vai na missa, se confessa, não sei o quê, à noite reza, né? Volta para casa, segunda-feira de manhã, pega Deus, põe na caixinha e fecha. Isso não existe. Muito embora as pessoas, muita gente trabalha assim, vive assim, considerando que existe uma caixinha que cabe Deus. Eu fiz um vídeo aqui no canal que chama Muito Prazer, Deus, assista lá, eu falo muito dessas questões. Não existe essa história de você convidar Deus para a sua vida. Quem é você? Deus está ao teu lado, queira você ou não. Então, dado que não tem como a gente falar, Deus, segura aí agora, eu não quero você, esquece. Mas Deus não está te vigiando. Essa é outra questão também, que a própria religião, né, nos ensinou de uma forma incorreta, que cuidado, você está fazendo que Deus está te vigiando, está te punindo, está anotando o seu nome no caderninho, quando você for subir, São Pedro vai abrir o livro, deixa eu ver teu nome, o que você fez? Não é isso, não existe, pelo amor de Deus. Isso é uma visão infantil. Então Deus está com você porque te ama, porque quer teu bem, quer te ajudar, e não porque ele está te vigiando. Então, no seu dia a dia, pratique isso. Convide Deus para participar do seu dia a dia. Às vezes você tem que fazer um trabalho importante, às vezes você vai numa reunião importante, você está preocupado com alguma coisa, convide Deus para estar com você. Deus vai fazer o trabalho por você. Não, Deus vai te dar a tranquilidade e a paz que você precisa para fazer uma boa coisa, entendeu? Faça esse exercício, convide Deus para o seu dia a dia. Ele está lá do teu lado. Convide ele, fala, puxa, estamos aqui junto, tal. Vem comigo aqui, não sei o quê, não é? Então, se a salvação é real, ela se manifesta em perseverança, então perseverarmos, né, nos ensinamentos de Cristo. Se alguém se desvia permanentemente, resta a pergunta: será que foi realmente salvo? E aí eu não sei, né?
No livro de Apocalipse, no capítulo 2, João diz o seguinte: sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se você uma vez salvo, está salvo, ou uma vez você salvo, pode cair novamente, é algo para você refletir. Eu não tenho a resposta, e meu objetivo não é aqui trazer respostas, mas sim fazermos boas perguntas e refletirmos juntos. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.